Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Tendo a satisfação hoje de entrevistar o professor Wilson Ferreira, que é colunista do GGN, foi lá que eu conheci, numa entrevista com o Nassif, e fiquei muito interessado nas exposições do professor sobre a questão o contemporâneo na comunicação, né? Professor e autor de vários livros, é escritor, é jornalista, e eu trouxe ele aqui para falar com os telespectadores da TV Comunitária. Professor, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui com a TV Comunitária do Rio, ao vivo. Nós estamos ao vivo no canal 6 da Claro TV e estamos ao vivo pela internet no stream da TV, tvcomunitaria.rio. Muito obrigado pela sua disposição. Suas Obrigado, primeiras boa noite. palavras. Obrigado, boa noite aos espectadores, né? Obrigado pelo convite. É uma honra aqui debater nessa questão que eu acho que a centralidade da comunicação eu acho que é uma coisa necessária, fundamental, urgente, né? Para se discutir. Ainda mais no cenário que a gente está aí com as big techs lá do Vale do Silício de joelhos diante do Trump, né? A gente está vendo a situação e como as big techs vão entrar aí forte, já estão entrando, interferindo em eleições. Vê lá o Musk lá na Alemanha, lá com aquele partido lá, a AfD, neonazista. Então é fundamental essa discussão da comunicação, né? Que passa, eu acho que atualmente, com essa centralidade da comunicação, a discussão da soberania, né? Passa pela questão do controle da informação e da comunicação, né? Ao lado da energia, das finanças, também essa questão da comunicação da informação, uma coisa contemporânea, é atual e urgente. Então, professor, eu estava vendo aí, analisando e tentando absorver um pouco os estudos que o senhor desenvolve, etc. E eu me dei conta de um dos seus livros, que já tem, acho que é de 2020, se não me falha a memória, Caos Semiótico, O caos que você, semiótico é de 2012, né? A segunda edição. isso, 2012, e que você analisa, primeiro um cenário que, na minha opinião, é um cenário político, né? Quer dizer, da sociedade, do avanço da sociedade, como você diz que quebra, os paradigmas estão sendo quebrados, ou já foram quebrados. E a gente vai se situar sem paradigmas. Como é que isso permite o quê? Essas maluquices que nós estamos vendo, do crescimento das fake news, as pessoas ficam. Você podia falar um pouco disso para a gente primeiro, antes da gente entrar nas questões mais diretas da comunicação do governo, das últimas mudanças e de outras questões que eu tenho interesse, que eu botei aí no próprio título, Debate Público e Democracia? Uhum. Olha, eu queria começar assim dizendo, fazendo uma citação, né, uma referência, até uma sugestão de leitura aí para os telespectadores aqui desse programa. Um francês chamado Paul Virilio, tá? Ele é pensador francês, urbanista, teórico das tecnologias, um crítico, né, em relação às novas tecnologias. Ele tem um texto, quase um manifesto, né, de 1995, chamado Cyberspace Alarm. Esse texto me marcou assim profundamente, é de 1995, porque a gente vendo o que está ocorrendo nesse século, eu fico vendo como esse francês, o Paul Virilio, ele foi assim profético o diagnóstico dele, de que como o tempo real, a comunicação em tempo real, destruiria a democracia, tá? Isso em 1995, né, quando a WWW, né, o World Wide Web, né, estava surgindo, a coisa estava, essa discussão do tempo real, porque o povo Rilliot, ele estava sintonizado com a questão da globalização, que era triunfante ali na década de 90. Os franceses, naquele momento, eram muito críticos, né, em relação à globalização, eles chamavam de mundialização, né, para não se confundirem com a terminologia norte-americana.
Então, ele estava muito preocupado que a globalização é fundamentada na fusão, na conexão das praças financeiras em tempo real. Né? Em tempo real. Né? Isso é uma coisa inédita na civilização, né? A comunicação em tempo real. Né? A televisão já tinha criado ao vivo, que não é exatamente o tempo real, e aí você tem agora as tecnologias digitais com o tempo real. Né? Então, isso é um movimento, né, que é de liquefação geral. Né? Para pegar o conceito de modernidade líquida lá do Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que eu ainda vou mais atrás, né, até para chegar aqui aonde a gente quer chegar. O fim do acordo de Bretton Woods, lá, do governo Nixon, quando ele acabou com a paridade dólar-ouro, né, do acordo de Bretton Woods, né, que definiu o lastro-ouro no dólar, que seria a moeda das comercializações globais, tal. E o Nixon simplesmente viu que a dívida dos Estados Unidos era impagável, estava em trilhões de dólares. Ele falou: não vamos pagar nada, vamos emitir agora quantos dólares a gente quiser, não tem lastro-ouro, acabou. O Nixon, lá em 1971, 72, decretou uma espécie de moratória. O dólar hoje é que nem dinheiro de joguinho de banco imobiliário. Né? Não tem valor nenhum, é dado pelo poder militar que os Estados Unidos têm pelas bravatas do Trump, né, atualmente. É o que dá o valor ao dólar, é uma moeda podre. O Trump sabe disso e está desesperado, eu acho que o império está em crise. Né? Enfim, isso criou uma liquefação, uma liquidez assim financeira, monetária, nunca antes vista na história. É as bases da globalização, entre a década de 90, conexão das praças financeiras em tempo real, essa liquidez que agora começa a correr em tempo real, e o Paul Hilliome escreve esse manifesto, Cyberspace Alarm, né, de como a democracia poderá ser destruída pelo tempo real no próximo século, e a gente está vendo isso, com as redes sociais, as fake news, a ideia de verdade que é sendo substituída pela pós-verdade, porque você tem uma situação em que você publica qualquer coisa em tempo real nas redes sociais, publicou, já era, não adianta desmentido. Não adianta depois vir alguma estratégia do governo tentando dar alguma resposta. Então, hoje se responde à necessidade de regulamentação das big techs, tá? Para se contrapor a isso. Tá? Eu vejo isso como um falso problema. É impossível você regulamentar, primeiro que são empresas privadas. Quer dizer, a esfera pública hoje sofreu uma transformação radical. Hoje o debate é dado através de empresas privadas. Você não tem mais aquela esfera pública tradicional, né, dos cafés, clubes de leituras, bibliotecas, como era do início da civilização burguesa no século XVIII, XIX, que foi o princípio civilizatório da Revolução Burguesa histórica, né? Criar essa coisa da esfera pública, da liberdade de discussões, o surgimento da imprensa, ali no século XIX, toda aquela coisa. Hoje você tem uma pseudo-esfera pública. Hoje a esfera pública, o debate se dá, a circulação de ideias através dessas redes sociais que são mantidas por empresas privadas. Segundo que essas empresas têm um PIB, ou melhor, têm um lucro maior que o PIB da maioria dos países do planeta. Como você vai manter um controle, criar algum tipo de regulamentação? Está descontrolado. Quer dizer, é a mesma coisa que as finanças em tempo real estão descontroladas, é um dinheiro apátrida, é transnacional o negócio, é a mesma coisa isso. Então, a questão que se coloca hoje, já conectando ao debate central aqui nosso, é que essas empresas privadas, digamos assim, a discussão pública tem que ser resgatada. Quer dizer, você vê o exemplo da China e Rússia criando suas próprias plataformas digitais. Por exemplo, na Rússia tem o Rustube, por exemplo, o equivalente ao YouTube deles. Então, eles chegaram a esse diagnóstico de que essas big techs trabalham com big data, monitoram as nossas informações, mineram as nossas informações, e agora a gente está vendo inteligência artificial sendo treinada com os nossos dados. Quer dizer, Inclusive, professor, eu estava vendo também
uma matéria sobre a internet na Rússia, na China, etc. E eles disseram que o argumento lá da Federação Russa é de que as notícias sobre a Rússia estavam sendo, e os meios de comunicação da Rússia estavam sendo bloqueados nesses canais. Então, se não é um troço aberto para todo mundo colocar suas informações, então vamos proibir vocês. Então. E a China também, né? Uhum. Quando eu vi o senhor colocar no debate com o Nassif essa questão, então vamos criar o nosso, só que o programa estava no finalzinho e tal, como é que você acha que isso é possível? Porque a globalização, de alguma forma, né, quer dizer, foi utilizada aí pelo discurso do Trump e da extrema-direita nos Estados Unidos para mostrar que eles estavam contra o emprego dos norte-americanos, dos trabalhadores e tal. E a mesma coisa que ocorreu lá no Reino Unido e tal, né, com o Brexit. Então, isso, quer dizer, a globalização foi criticada como um troço contra os interesses dos trabalhadores, ao perder seus empregos. Então, agora se está se taxando aí alfandegaramente os produtos de vários países, vai ampliar ainda mais, etc. Como é que se vê essa questão de como sair dessa situação que se criou? Porque se o troço é meio caótico, né, como a gente ouviu aí você comentar e também nos seus estudos, como é que sai do caos? Olha, a gente tem na história, tá? Até nesse domingo eu estava discutindo isso lá na live, lá no canal que eu tenho lá na internet, na live Cine Gnose 360. Já houve uma experiência aqui na América Latina de criação de uma internet, tá? E foi no governo socialista do Salvador Allende, que foi o CyberSyn. Eu acho fascinante essa experiência. O Allende ali, ele já antecipou uma coisa, né? Ali a internet estava nascendo ainda, no começo dos anos 70. Mas a ideia de que hoje poderíamos ter duas internets, né? Uma aqui na América Latina e outra lá dos gringos. Esse projeto do chamado CyberSyn foi elaborado por um programador britânico e um conjunto de programadores ativistas. Tá? Então, a ideia era monitorar a economia chilena em tempo real. Então, teria uma central de dados que seria abastecida como se fosse um feed de notícias iguais às redes sociais que a gente tem hoje. Tá? Dentro daquela proposta socialista de planificar a economia, a planificação da economia e tal. Um dos motivos que fizeram a CIA entrar com tudo, né, e operar no Chile para sua derrubada foi esse risco, né, de repente, o Chile, além da soberania política, ter uma soberania digital. Porque a internet, a gente sabe, é um projeto militar. Né? É um projeto militar lá na década de 60, a ARPANET conectava unidades militares, depois teve conexão com as universidades, até surgir a versão multimídia, que é a www que a gente está aqui hoje, agora, né? Que é a versão multimídia, né? Mais, digamos assim, amigável, né? A relação que você tem, não mais ficar digitando comandos na tela. Então, vendo essa experiência que teve no Chile e a reação dos Estados Unidos, violenta, né? Quase tivemos uma internet na América Latina, e vendo agora a China com o DeepSeek, né, aquela coisa que derrubou as ações das Big Techs, não só derrubou, o DeepSeek mostrou, a China mostrou a bolha financeira da inteligência artificial. Com 5 milhões e meio de dólares, eles conseguiram fazer uma coisa que a Big Tech do Vale do Silício precisa de bilhões. E agora, com o projeto Stargate do Trump, teria uma nova injeção aí de $500 bilhão E né? tem uma proposta, né, do internet dos BRICS, né? É, Eu soube que tem um debate que é.
Já está Está sendo começando. feito no âmbito dos BRICS, poderia ser estimulado isso, né? Então, eu acho que, por exemplo, essa de psique, o código é aberto, o espírito é colaborativo, tá? Então, é o início. Isso aí foi uma bola cantada aí da China com essa coisa dos BRICS e tal. Olha, está aqui a inteligência artificial, está aqui o código aberto, desenvolvam a inteligência artificial. Tem no Piauí, eu fiquei sabendo hoje, inclusive, eles montaram uma inteligência artificial, o governo do Piauí, se chama Soberania Inteligência Artificial, uma coisa assim que é o nome, alimentado com dados em português, tá? Voltada para a modernização da máquina pública do Piauí. Então, eles montaram lá uma inteligência artificial voltada à administração pública. Tá? Então, você tem essas experiências aqui. Isso é que tem que ser, eu vejo assim, que o caso do Brasil tem já um projeto nacional de inteligência artificial, né? Que saiu agora, se não me engano, na quinta Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, saiu um plano de inteligência artificial brasileiro, né? Que se chama Plano Brasileiro de Inteligência Artificial 2024-2028, que é composto com vários eixos, tal, voltado inclusive à questão da inteligência artificial para a máquina pública, à inovação, ao setor empresarial. Já há um movimento. É isso que tem que ser reforçado aqui no Brasil, o início, né, dessa busca de uma soberania digital, de criar aplicativos, plataformas, tá, em que garanta uma nuvem soberana de dados. Né? Então, já tá um movimento aqui no Brasil, né, nesse sentido. Agora as coisas têm que se conectarem, né? Tem que haver um plano nacional, né? Um projeto de Estado para isso, né? Porque a inteligência brasileira existe, né? Os técnicos, o conhecimento. A gente teve toda essa questão da informatização bancária no Brasil, que se desenvolveu com muito mais velocidade do que em vários outros países, inclusive nos Estados Unidos, né? É, que depois foi bloqueado, que é com a questão da quebra da reserva de mercado, etc. e tal, não é isso? Agora, professor, nesse programa que eu assisti, você com o Nassif, você comentou sobre essas mudanças que o governo fez aí, com a mudança do ministro da Secretaria de Comunicação, e você lançou a questão, você repetiu várias vezes, mais para o final do programa, tal, o grupo semiótico. Como é Me que parece que qual é a sua ideia? E fala um pouco sobre essa questão que eu achei muito reveladora, e você citou, inclusive, estudiosos do tema, como é que surgiu, tá? Que é essa questão, a comunicação e você ter o controle da agenda, né? Se criar uma agenda. é, é, Fala sobre isso, que depois eu vou perguntar sobre fake news e como a extrema-direita usa isso. Qual é essa é, ideia desse conceito de você dominar a agenda? é. O Nassif parece que ficou entusiasmado com a ideia, até mais que eu imaginava. Eu fiquei surpreso, porque a minha ideia era um grupo de inteligência semiótica, GIS. É uma coisa que eu defendo já há algum tempo, inclusive no meu blog, tal. Aí o Nassif deu um aspecto mais institucional, é um gabinete de inteligência semiótica. Ele já deu uma roupagem mais institucional, né? Ou um Ele gabinete institucional semiótico. um gabinete de inteligência semiótica, deu uma coisa mais institucional, uma ideia mais de um projeto de Estado. Até me surpreendeu, né? Ficou mais entusiasmado do que eu esperava. Mas a ideia, a gente, isso vem num diagnóstico já desde do jornalismo de guerra, o Mensalão, Operação Lava Jato, sempre o governo corre atrás para apagar um incêndio, anda a reboque da pauta de uma agenda que é criada pela grande mídia, tá? A gente sabe que hoje a questão da comunicação não é mais assim, eu tenho algo que eu tenho que passar, eu sou o emissor, aí eu transmito para o receptor.
tá? Eu vou divulgar o meu trabalho, eu vou divulgar uma coisa que eu tenho boa, tá? Isso é uma visão propagandística, isso, na minha opinião, é propaganda, tá? Então, então por muito tempo, o governo, até hoje, então, o auge, né, o ápice foi essa crise do PIX, né? Foi uma medida que saiu, que foi dada, né, para regulamentação, de monitoramento, uma coisa absolutamente normal, cotidiana da Receita Federal. Desde 2003 eles fazem isso. Aliás, aquela medida, né, de monitorar os PIX das fintechs tem a ver, primeiro, com a questão da lavagem de dinheiro, crime organizado. Em segundo, que beneficiaria o próprio contribuinte, porque evitaria o que eles chamam de inconsistência de dados, que poderia fazer o contribuinte parar na malha fina. Então, tipo, refinaria os dados. Então, a extrema-direita, né, os bolsonaristas falaram, olha, estão de olho aí, você, empreendedor, o governo está monitorando, vão te taxar, vão aumentar impostos, vão te ferrar. E a gente sabe que a ideologia do empreendedorismo é anti-Estado, anti-qualquer coisa. É a coisa do individualismo burguês, da meritocracia. Eu não preciso de políticas públicas, eu com meu talento, com meu esforço, eu venço. Então, ele já tem essas coisas. Que é uma falácia, né? Que é uma falácia isso. Isso foi vendido, então aí corre o governo para tentar responder. Não, não é bem isso. Agora, com a questão da inflação dos alimentos, o ministro da Casa Civil ele falou em intervenção. Pronto, aí cai o mundo. Não, medidas, né? O ministro da Casa Civil, eu até esqueci o nome dele lá, o Rui É o Costa. ex-governador da Bahia. O Rui Costa, né? O ministro É. da Casa Civil, que ele falou em intervenção. Aí pronto, a grande mídia é aquela coisa, a extrema-direita já tem o seu gabinete de inteligência semiótica. Eles têm. A grande mídia levanta a bola, porque a grande mídia está prospectando crise 24 horas. Seus Isso. repórteres, com a utilização da lei da transparência da informação, eles estão de olho lá, 24 horas em tudo, com as medidas do governo e tal. Eu até na entrevista do Nassif eu citei aqueles móveis que reapareceram, não sei se estão lembrados do Palácio da Alvorada, que a Janja, numa entrevista especial no Fantástico, falou, olha, os bolsonaros sumiram aqui com móveis aqui. E reapareceu a comissão de inventário lá dos palácios, lá, no final de 2023, achou onde estavam, e estava lá. Quer dizer, não foi divulgado nada, estava lá nos dados ali. Então, 2 repórteres da Folha tiveram a pachorra de entrar lá nos dados pela lei de acesso à informação. Olha lá, eles encontraram os móveis que a Janja falou que foi o Bolsonaro que roubou. Pronto, já deu manchete na Folha. E pronto, a extrema-direita já chafurdou, como se fala assim, como pinto no lixo, né? Alegres, tal, já criaram uma celeuma. Então, sempre vem. Então, o que eu sugiro, né? O que já vem há tempos falando? Eu acho que o governo confunde propaganda com comunicação. O Sidônio Palmeira foi colocado lá na SECOM com essa perspectiva da propaganda. Ótimo, perfeito. Tem que ter esse aspecto uma propaganda profissional, etc. Só que comunicação é mais que propaganda, tá? O que principalmente agora com essa coisa do tempo real, redes sociais, etc. Comunicação é acontecimento. É o que eu chamo de acontecimento comunicacional. É o aqui e agora. Deu, já foi. Acabou. Não dá para você. É aquela coisa que o McLuhan falava que o meio é a mensagem. O Marshall McLuhan, aquela frase famosa, o meio é a mensagem. Quer dizer, hoje o mais importante não é a mensagem, é o meio. Tá? Então, se no meio eu digo que o governo vai taxar o empreendedor, a Receita está de olho, vai pagar mais imposto, eu publico, já era. É quem falar primeiro, né? Quem Quem fala primeiro. estabelecer a verdade, né? A verdade seria isso. Quem É, levantou a bola. eles criam acontecimentos o tempo inteiro, são acontecimentos comunicacionais que eu chamo. Aí vai o governo correndo atrás para tentar desmentir.
Então, não adianta. Então, na verdade, esse gabinete de inteligência semiótica, vamos dizer assim, teria duas funções. Primeiro, presciência. Tá? Temos que antecipar o que o outro lado vai fazer. Então, é claro que isso é uma utopia. Até eu falei naquela entrevista, é uma utopia. Qualquer medida, qualquer promulgação, qualquer projeto, qualquer coisa de governo, não importa o ministério, deveria passar por esse gabinete para ser avaliado o risco semiótico. Tá? O que o outro lado vai poder explorar, criando fake news, criando maus entendidos, desinformação daquela medida, daquele projeto. E já se antecipar. Antes que os bolsonaristas falem, é o seguinte: se antecipar, antes que se antecipar. Então, cala a boca deles. Tipo, você antecipa e já fala, olha, antes que digam que isso daqui é para aumentar imposto do empreendedor, vamos falar tal coisa, já a sua voz é a primeira. Antecipa as fake news, vamos dizer assim, que o outro lado vai ser colocado. Então, é um tipo de uma inteligência estratégica. Tá? É claro que isso tem a ver com trabalho interdisciplinar. Todos os ministérios teriam que passar as informações para esse gabinete e avaliar o risco semiótico, monitorar as redes sociais, o que estão se falando. É um xadrez. Tá? Mas isso também não tem a ver com uma intervenção mais próxima da população em geral, um trabalho é, de enfrentamento de todos, porque quando você está propondo mudança, né, quer dizer, mudar é mais difícil do que manter, né? A menos que e vender uma coisa que você não tem compromisso em fazer, mas em criticar, também a gente sabe que é aquela questão da vitrine e da pedra, né? Uhum. Como é que você acha que isso é um exercício que precisaria de uma coesão, de uma unidade, de um Pois é. você mesmo nesse debate sobre essa desregulamentação geral que a humanidade está passando, né? Quer dizer, isso descoesiona totalmente, porque você perde todos os parâmetros. É, Então, quer dizer, como é que você, esse aspecto aí, como é que você vai fazer esse enfrentamento? Porque pois que a é. gente veja, vou dizer, na área progressista, nos progressistas em geral, eu não estou falando especificamente de comunista, socialista, Uhum. no progressismo, né? Tem até uma internacional progressista lá com o comando daquele grego lá, que foi do governo grego e tal. Os progressistas às vezes não se unem com uma pauta mínima ou e tal. É uma coisa meio complicada, não? Esse desenvolver esse trabalho, porque os caras estão chutando de todo lado, né? Isso que você falou de tudo ser automático, tudo ser imediato, todo mundo pega o microfone e fala alguma coisa e tal. E como, obviamente, há um sofrimento, nós vivemos numa sociedade de uma discriminação impressionante, econômica e diversos outros de discriminações, desenvolver isso é uma coisa que eu gostei muito, mas eu sinto que é uma necessidade de. E uma questão do enfrentamento também, né? Se você ficar com receio de se chocar, fica difícil também, não? Pois o problema é a questão do enfrentamento. Eu não vejo nesse governo um desejo, ou um impulso, ou uma motivação para enfrentar, para bater de frente, enfrentar. Por exemplo, eu falei desse gabinete de inteligência semiótica, né? Eu falei dessa coisa de presciência, antecipar estrategicamente que o outro lado vai desinformar. O segundo seria criar acontecimentos. Criar acontecimentos. Por exemplo, o presidente tem a prerrogativa de os ministros de entrar em rede nacional a qualquer momento. Não usam isso. Não Não usam. usam. Por exemplo, o Haddad, quando ele foi anunciar aquelas medidas, né, de corte de gastos, né, o grande plano, né, um suspense nacional, eu até achava, nossa, o Haddad vai entrar ao vivo. Não, entrou um vídeo gravado, um vídeo com uma puta cara institucional, corporativa. Até eu acho que o mercado financeiro, a Faria Lima, ficou mais assustado porque parecia um vídeo de um candidato à presidência, um futuro candidato à presidência.
aquilo ali. Eles chegaram a falar isso, né? Que o Pois Lula já tinha é, escolhido o candidato. pois é, parecia aquilo ali me parecia vídeo do horário político gratuito. Então, eu me lembro na época, claro que você deve, deve lembrar também, na época dos sucessivos planos econômicos, da hiperinflação, plano Bresser, plano Cruzado. O Sarney entrava ao vivo, entrava a Zélia Cardoso de Mello ao vivo em rede nacional, você parava de respirar, era um acontecimento aquilo ali. Quando uma autoridade entra em rede nacional e convoca a nação, é uma coisa assim de louco, é um acontecimento. Eu acho que falta isso para esse governo. Agora, para adotar esse tipo de coisa, tem que ter uma pegada de confrontação, de entrar em confronto, entrar em choque. Mas eu não E, vejo impulso para e isso. também, né, professor, está com esse espírito incorporado que o senhor falou, que é o seguinte: é, você não pode ter intermediação como antigamente, o aspecto liberal, né, quer dizer, a imprensa é a intermediária de fazer com que as políticas públicas cheguem ao povo, explique as coisas, e tal. Você bota esse filtro e esse filtro está contra você. Então, o debate da Previdência, o debate econômico, é o seguinte: você conta, eu já fiquei contando dois ou três professores que são chamados para comentar na Globo. Inclusive, de uma instituição, fui pesquisar, uma faculdade dessa aí, de São Paulo, que é financiado pelos bancos, pelo Itaú, etc. Tal, que eles é quem faz os comentários. Então, Pois é, Você tem ONGs que a Globo instituiu como as ONGs da Globo. as suas Então, informações assim, de pauta. É, exatamente, você pega uma ONG aí, não sei o que, da educação, todos por educação, sei lá. Então é o seguinte, só houve aquela professora lá, ou aquela senhora e tal, etc. Então houve é, um troço, não houve mais centrais sindical, sindicato, não tem mais isso. Eles é. escolheram os especialistas para dar base àquilo que o jornalista já fala. Então, olha, então volta a questão do controle da pauta, que você sugeriu aqui na nossa pauta, né, de discussão. Porque isso que você está colocando é um fenômeno de agendamento, agendamento midiático, tá? Dentro dessa coisa de que o meio é a mensagem, aquela coisa lá da teoria da agenda setting, isso em discussões de teoria da comunicação, do Maxwell Macombes, no começo da década de 70, estudando as eleições norte-americanas, especificamente a vitória de Nixon nas eleições, ali no começo dos anos 70, 69, 70, ele matou essa questão, esse controle da agenda. Os meios de comunicação, eles entram numa sincronia, num fenômeno, né, em que eles entram em sincronia e começam a agendar a pauta de discussão. Aqui você falou, esses informantes de pauta, se você verificar, eles estão presentes em vários canais de televisão. São sempre os mesmos. Não tem contraditório nas discussões. Não tem um economista-chefe de um sindicato ou de uma associação classista. É sempre da XP Investimentos, sempre da Faria Lima, economista-chefe lá de alguma dessas agenciadoras aí, corretora de títulos lá da Faria Lima. Tá? Então cria essa pauta, essa agenda. Aí o que eu sugiro, tá? O governo tem que criar na sua estratégia de comunicação, uma verdadeira estratégia de comunicação, é criar algum tipo de movimento anticíclico para reverter essa pauta, esse poder de agendamento que a grande mídia traz. Tá? É claro que, como fazer isso, então? Nem vou entrar na ideia do Brizola, que o Brizola falava, se eu for eleito presidente, na primeira hora, no primeiro dia, eu tiro a concessão da Globo. Quer dizer, nem vou entrar nessa questão, porque seria o ideal mesmo. Que são concessões públicas, meu. O que vocês estão fazendo aí? Não tem democracia, não tem contraditório, é concessão pública. Quer dizer, nem vou entrar nessa seara brizolista, né? Que eu acho que seria o ideal, né? Teria que fazer isso mesmo, peitar as 5 famílias que controlam, né, a grande mídia nacional, tá? Mas a questão é tipo criar uma estratégia de guerrilha, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo. Saiu agora
acho que foi sexta-feira, semana passada, a Janja foi prestar depoimento na Polícia Federal sobre a invasão dos seus perfis nas redes sociais, com mensagens misóginas, mensagens sexistas, aquela coisa de sempre, né? Então ela foi depor na Polícia Federal. A Daniela Lima, eu chamo de colunista, né? Eu não chamo de colunista, é colunista, lá do Bom jornal Deus. Globo, né? Uma referência ao Paulo Henrique Amorim, né? O saudoso, né? Paulo Henrique Amorim, que ele chamava de colonistas, né? Eu achava ótimo isso daí. A Daniela Lima deu essa informação na coluna dela, depois na Globo News falando, porque é uma pauta, porque é a mulher sofrendo ataque, né? Essa pauta woke, identitária, então eles são muito afeitos a essa pauta. Então a Janja. Então é isso que criar acontecimentos. Aí, é claro, foi algo que aconteceu ali. Essa denúncia foi feita o ano passado, né? Só agora ela foi depois na Polícia Federal. Mas para ver como a grande mídia acaba pegando, comprando essas informações e dando espaço. Então seria uma estratégia que é o que a extrema-direita faz o tempo inteiro. Não sei se você deve lembrar os 4 anos malfadados do governo Bolsonaro. O Bolsonaro não governou, entregou para o Centrão, né? Aí criou aquele parlamentarismo orçamentário, né? Que agora o Lula é refém. Simplesmente ele não governou. Ele passou 4 anos inventando crises, o que ele chamava de caneladas, né? E fazendo live. Fazendo live toda semana estourava uma crise. Golpista, não estou esticando a corda, não, eu vou fechar o STF, não. Toda semana dava manchete. Ele inventando crise. Ele passou 4 anos provocando crises, acontecimentos que monopolizava a agenda. Só se falava no Bolsonaro. Ficar na manchete, né? Fica manchete o tempo inteiro. Tá? Então, a extrema-direita, isso é uma estratégia de comunicação alt-right, né, da chamada direita alternativa. Né? A maneira como eles manipulam a mídia, porque eles sabem, desculpa me alongar aqui nessa questão, Não, fica à vontade. eles sabem que a mídia é sedenta por informação, porque eles, no final das contas, o que é a grande mídia? Trabalha com o mercado de informação, é uma indústria de notícias, é uma empresa como outra qualquer. Eles já venderam espaço para os anunciantes, eles precisam de conteúdo. Eles precisam desesperadamente de conteúdo para botar 24 horas no ar. 24 horas. Então, sabendo-se Exatamente. disso, temos que dar para eles informações, acontecimentos. A extrema-direita sacou isso. Olha, a grande mídia, então, informações escandalosas, sensacionalistas, tal, provocar crise. Aí ficou aquela coisa, a avaliação do governo Bolsonaro, de que é o caos com método. Caos com método. Isso é um diagnóstico muito, muito perfeito para as estratégias de comunicação alt-right. É o que o Trump faz. Ele cria caos, ele quer criar ambientes de caos, mas com método. Aí na mídia só dá ele e só deu Bolsonaro. E até hoje o Bolsonaro, inelegível e sem cargo, não sai da mídia. Toda semana tem algo sobre ele. Né? Então seria o caso que eu sempre defendo, que a esquerda tem que jogar no mesmo campo simbólico da extrema-direita. Temos que jogar com as mesmas armas dele, só que com sinais trocados. Claro, com sinais E trocados. nós temos ideias que podem interessar muito mais a população para Pois é. enfrentar a desigualdade do que eles, né? Então você tem que criar acontecimentos. Criar acontecimentos, muitas vezes, tá certo que é um ponto de vista muito niilista, meu, né? De você inventar acontecimento, inventa. É o que eu chamo de não acontecimentos, tá? Isso, é isso que eu queria te perguntar agora. É É, exatamente o que eu estava falando sobre essa questão de nós estamos, os progressistas e a extrema-direita estão em campos opostos, certo? Diferenciados. Então, que armas você vai usar? Como é que você vai criar a agenda, certo? Se nós temos um impedimento, né, quer dizer, é, institucional de ter maioria, de conseguir avançar, porque você citou a questão
ministro da Economia, né, da Fazenda, o Haddad, né? Toda a imprensa aí, quer dizer, do establishment, disse que era um negócio dos cortes. Aí ele veio dizendo que era para ampliar a isenção do imposto de renda, coisa que está emperrada, porque só continuou a questão dos cortes, etc. Tal, certo? Então, como é que você realmente precisa de um gabinete para estudar isso? Como é que você Pois vai. porque, por exemplo, a questão como divulgar os benfeitos as boas benfeitorias do governo, a estratégia de propaganda. Então, por exemplo, o ministro da Economia, o Haddad, ele quer ampliar a isenção de imposto de renda. Isso a grande mídia não dá. Eles querem corte de gastos, gastança. Então, essa inflação do alimento é porque o governo está gastando muito, só prejudica os pobres, sabe? É aquele roteiro, aquele script que a gente sabe, né? Que nem isso eles têm criatividade para inovar, inventar alguma coisa diferente. É aquela cantilena monetarista, escola de Chicago, etc, etc. Mas aí que tá, se não é pelos bem feitos, tem que ser por uma outra forma, reverter essa agenda. Então é criar, até inventar acontecimentos, como a extrema-direita faz, inventa, cria. Por exemplo, lembra do Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara? O Bolsonaro inventava nas redes sociais discussões com o Rodrigo Maia. Ironizava, aí começava a haver discussão e virava manchete, a mídia, nossa, crise, tal. Quer dizer, o governo podia inventar crises, sei lá, descoberto o plano para matar Lula, mais uma vez. Sei lá, começar a ter essa coisa, por exemplo, olha, invadiram as redes sociais a Janja, querem matar a Janja, sei lá. Parece que é uma coisa meio, que eu estou dizendo assim, meio niilista. Como assim, contar mentiras? Quer dizer, isso que a gente vê do outro lado, tá? Eu até exagerei já em pensar que a esquerda está precisando de milês, tá precisando de gente tão louca. Você pode ver o que vem da extrema-direita. Agora a pesquisa Quest bota o Gustavo Lima, sem partido como nome crível para. Não sei se vocês viram aí a pesquisa Quest, a última. O Gustavo Lima é o cara que mais ameaça o Lula no segundo turno. 41% para o Lula, 35% para o cantor Gustavo Lima, lá, metido com betes e tudo mais. Quer dizer, e a grande mídia fica discutindo isso como uma hipótese realmente crível, verossímil. Gustavo Lima, sem partido, candidato à presidência, disputando Uma com coisa Lula. é uma fabricação mesmo de um gabinete Isso contra o Brasil, né? eu chamo Contra isso de o. alopragem política. É o conceito que eu uso, alopragem política. Eles alopram o tempo inteiro. Aí cria o quê? Então, professor, Acontecimento, bochicho. então, como é que se eu, agora eu queria que a gente falasse um pouco dessa questão, como desenvolver o debate público envolvendo, porque os instrumentos das redes sociais, a gente já viu que tem um domínio, obviamente, das big tech, que agora estão bem encabrestadas aí pelo É, governo, porque quase todas são dos Estados Unidos, as que não são dos Estados Unidos estão nos países que resistem. No caso da China, que criou o TikTok, criou o Chat e outros, ou você citou lá da Rússia, etc. e tal. Então, quer dizer, não vai ter mais debate público como a gente imaginava e tal, tem que ser uma coisa de pau para lá e pau para cá, etc. Não tem esse cenário de sentar, debater de forma é, assim, procurar sinceridade no debate, é, posições objetivas e tal. Isso tudo foi para o brejo, né? eu acho que enquanto não se pensar numa soberania digital, construir uma plataforma própria, nacional, redes sociais nacionais, públicas, no sentido estrito, pública, né? Sem a propriedade das big techs, tal, vai ser impossível. A gente está vivendo hoje
Não sei se você já ouviu falar do Jürgen Habermas, né, que é um clássico, tem aquele livro famoso Mudança Estrutural da Esfera Pública, que ele já falava que no século XX ele já viu uma decadência na esfera pública, diferente da esfera pública burguesa, né, clássica do século XVIII e XIX, com a entrada de relações públicas, assessorias de imprensa, etc. Aí ocorreu o fenômeno que ele chamava de refeudalização da esfera pública. Refeudalização da É, esfera pública, em que, por é isso que eu ia exemplo, dizer. Isso aí isso no é século o XX. estabelecimento, é o estabelecimento da força que decide, né? Eu tenho poder e É, vamos pro pau, então, né? Mata os índios todos, os pois é. indígenas, Isso ele, invade. isso ele pensava com o fenômeno da assessoria de imprensa, relações públicas, marketing político. Agora, no século XX, você tem, eu acho, uma segunda mudança estrutural, porque essa ideia do público controlado pelo interesse privado foi substituído por outra coisa que é esse efeito bolha, né? Que a gente tem. Então, você tem esses algoritmos, esses mecanismos de busca, ou motores de busca, criaram um efeito bolha. Então, cada um de nós vivemos numa bolha, tá? Então, na verdade, as plataformas, redes sociais, os mecanismos de busca mostram para nós aquilo que a gente está acostumado a ver. Quer dizer, não há mais comunicação, é simplesmente reforço daquilo que você já sabe. Aí cria aquele efeito do filme Não Olhe para Cima, né? Em que o cometa, lembra aquele filme, o cometa vinha bater na Terra, então cada bolha interpretava de uma maneira diferente o fenômeno. Então criava um fenômeno negacionista, né? Quer dizer, não, cada um interpretava de um jeito aquele fenômeno. Então você tem esse fenômeno que cada um está fechado dentro das suas bolhas de interesses, né? Então cria o fenômeno de polarização, tá? E a irracionalidade do debate. Quando a gente chama irracionalidade do debate público, isso é uma estratégia alt-right de comunicação, é trazer a pauta de costumes, transformar o debate público em guerra cultural. É um fenômeno que a gente está vivendo hoje, principalmente com a ascensão da agenda woke e identitária. Então, tudo virou uma questão de pânico moral. Não se discute mais, por exemplo, economia política, luta de classes, até no campo da esquerda. Não é mais luta de classes, é luta por identidades. Tá? Então, isso cria uma irracionalidade. Então, por exemplo, trazer religião, sabe, é que nem debate de futebol, de clube, é totalmente irracional, não vai se chegar a um consenso. Tá? Mesa redonda, futebol debate, ali, nunca se chega a um consenso ali. Porque é um debate cultural, é a paixão pelo time de futebol, pelo clube. É a mesa do bar, né? É a mesa do bar, é isso que se transformou ao trazer. Por exemplo, vou te dar um exemplo: o caso dos incêndios lá em Los Angeles, aqueles incêndios enormes tal. O Trump veio e atacou o governador, que é democrata, o governador lá da Califórnia. E ele botou a culpa na política de diversidade pelos E incêndios. agora do avião, né? É, Ele falou que transforma, era. ele transforma, porque na verdade é corte de gastos que está havendo. Um mês antes, a chefa do Corpo de Bombeiros lá de Los Angeles, numa entrevista na TV, falou: olha, a gente está tendo corte de gastos de pessoal, vai ser impossível a gente enfrentar algo de grande monta. E veio. Então, ele transforma uma discussão que deveria ser das políticas neoliberais num pânico moral. Né? Essa é a estratégia alt-right de comunicação. Né? Então, vira um debate racional. Então, Agora, professor, sobre. A gente está caminhando para o encerramento. Sobre a questão política, eu sei que você atua nessa área de comunicação, mas isso não tem nada mais do que política. Né? Você acha que teria que ter um programa mínimo para o enfrentamento dessa situação criada com a ascensão e esse caos que permitiu a ascensão da extrema-direita, que desestruturou a situação que estava estabelecida? Tem também a questão do surgimento, né, quer dizer, do encaminhamento para
a Ásia, né? Quer dizer, a polarização que já não é mais dos Estados Unidos, não é mais, a Europa está numa crise danada, certo? O surgimento, a China e os enfrentamentos lá da Federação Russa e tal. Você não acha que nos países do nossos, o enfrentamento tinha que ter mais unidade das forças progressistas para fazer esse enfrentamento? Porque não há uma atomização muito grande, inclusive, com esse, cada um tem seu canal, etc. E aí fica numa disputa que não mexe com o conjunto. A gente viu a eleição municipal aí, né? Quer dizer, então, agora mesmo, o novo presidente da Câmara aí já está pautando a anistia Ah, aos que invadiram. o, Como é que você vê essa questão aí, o seu olhar mesmo de professor, pesquisador e tal, do ponto de vista dessa luta política? Não precisaria de ter mais proximidade? a velha questão do Lenin, o que fazer? O que fazer, né? De imediato, seria esse enfrentamento com a grande mídia. Quer dizer, em primeiro lugar, no ponto de vista do governo, cair a ficha. Olha, temos que partir para o confronto, porque o governo está num jogo de perde-perde. Quer dizer, quanto mais o governo entrega, mais a Faria Lima e a mídia cobra. Né? Quer dizer, está perdendo de ambos os lados. Né? Não, a gente está cortando tal, mas aí eles cedem e aí falam, não cortou o suficiente. Né? É um jogo de perde-perde. Então, primeira coisa a partir do governo entrar em confronto. Tem que cair a ficha e entrar em política de confronto. Entrar ao vivo na TV, sei lá, conclamar a União Nacional. E essa política de criar algum movimento anticíclico para se contrapor à agenda da grande mídia. Isso é urgente, é necessário. Temos um ano aí, 2 anos antes das eleições aí praticamente, tem tempo suficiente para reverter. Eu acho que deveria ser, como fala naquele filme, as pessoas têm que, numa reunião, bater a cabeça na mesa para ver se sai uma boa ideia. Tá? Se reunir, o filme Obrigado por Fumar, né? Que o chefe lá, ele reúne lá os marqueteiros publicitários da indústria tabagista. Temos que reagir, então bata a cabeça na mesa para ver se sai uma boa ideia. Né? Então, criar, reverter essa agenda. Quer dizer, não dá, o governo, nenhuma medida, nada, não pode botar, sei lá, o McLuhan lá na SECOM, não vai resolver o negócio. Para mim, isso é luta perdida. Enquanto tiver essa pauta, essa agenda dominante, como você colocou, esses informantes de pauta, os casos da XP Investimento lá detonando com o governo, eles têm o controle da pauta, eles têm o controle da agenda, tá? Por mais que a gente fala que a grande mídia, a mídia de massa já não é mais a mesma, perdeu audiência, que a internet superou, ninguém vai mais ver televisão, mas aí eles ainda têm um papel muito sério de pautar a agenda. Né? O que você vê nas redes sociais é a agenda criada pela grande mídia e os acontecimentos criados pela extrema-direita, que está em discussão. E o governo tentando reagir, correndo atrás. Né? Andando. Você vê alguma perspectiva, digamos, do ponto de vista de fora do governo, como movimentos sociais, intelectuais, etc., se criar um embrião de uma, digamos, tudo bem que cada um mantenha a sua comunicação própria, mas se ter um instrumento que conseguisse divulgar tudo que é feito, organizar um debate e juntando os movimentos, porque também tem um certo desânimo, né, parece, do movimento social, né, porque quebrou-se os sindicatos na questão É, financeira e também se perdeu muito essa questão da agenda, né, quer dizer, essa ideia de que não temos maioria política meio tornou igual ao governo e movimento. Movimento não é governo. O movimento tem que é. defender o que acha.
Primeiro, eu acho que a questão é que sabe aquele filósofo da USP, o Vladimir Safatli, né, que ele fala muito bem assim que a esquerda virou uma constelação de progressismos. Constelação de progressismos, né? Eu acho que muito disso foi responsável, de novo eu vou repetir, essa agenda woke identitária que foi criado pelos novos democratas americanos, em conjunto aí com essa extrema-direita alt-right, né, a chamada extrema-direita alternativa, isso não tem nada a ver com a esquerda, a agenda woke, quer dizer, não Não tem nada confundam a ver com as maiorias, não é isso? Porque É, a esquerda sempre defendeu os interesses da pois maioria, é. né? Você vai ver, por exemplo, o movimento pela luta dos direitos civis dos negros, os movimentos feministas nos 60 e 70, o eixo ali era a questão da luta de classes e a crítica ao capitalismo, né? Então, essa esquerda, essa questão que a esquerda não pensa na identidade, não pensa no gênero, é uma falácia. Isso. Vai ver historicamente, eu proponho aí os espectadores assistirem um documentário que está nos cinemas, Trilha Sonora para um Golpe de Estado. É um documentário belga, tá? Sobre um golpe de Estado que teve no Congo, na República Democrática do Congo, em 1961, e como o jazz foi utilizado como arma ideológica, né? A visita de Ah, sim, eu vi. Louis Armstrong no Congo, né? Que, aliás, junto com os grupos, né? Com o pessoal dele, veio espiões, mercenários norte-americanos para operar o golpe de Estado e matar o Patrice Lumumba, né? Que era o grande líder africano. Então, mostra nesse documentário como o movimento por luta de direitos racionais dos negros estava conectado com Fidel Castro, estava conectado com vários movimentos de esquerda no Harlem, em Nova York. É impressionante as imagens históricas ali daquele momento, movimentos feministas, movimentos de luta racial, com a questão ali do eixo da luta de classes e da crítica ao capitalismo. É isso que tem que ser retomado. Essa linguagem comum. A esquerda acabou se fragmentando em uma série de lutas identitárias que não leva a parte alguma, está em consonância com esse efeito bolha criado pelas redes sociais. Então, eu acho que tem que haver algum tipo de movimento, eu não sei, intelectual, alguma coisa para retomar o debate, fazer o debate voltar, pelo menos da esquerda, a esquerda que eu saiba, é voltada aos princípios do materialismo histórico e dialético. Né? Eu Retomar também isso. acho isso, professor. Professor, eu vou tomar a liberdade de convidá-lo mais uma vez aí para a gente fazer outras entrevistas. Você sabe que em dezembro desse ano que passou, fez 15 anos da primeira Confecom, Conferência Nacional de Comunicação. Uhum. Eu não sei qual foi a sua relação com esse acontecimento. Nós estivemos lá, as TVs comunitárias, foi debatido muito, etc. É, então, eu preciso fazer outras entrevistas com o senhor. Eu quero agradecer muito a sua disposição de estar aqui com os telespectadores da TV Comunitária do Rio, Canal 6 da Claro TV, esclarecendo um assunto que, para mim, é fundamental, que é essa questão da comunicação. Sem debate e sem enfrentamento na esfera da comunicação, não há debate público, como nós já vimos, e a democracia fica um troço de ir para a eleição e tal. E eu acho fundamental. Eu acho que a sua contribuição nesse debate, pelo que eu já identifiquei, é muito importante. Quero agradecer essa sua disposição de continuar enfrentando esses assuntos aí, fazendo a sua guerrilha lá no seu canal, certo? E participando aí do debate público. Muito obrigado. As suas últimas palavras aí para os telespectadores do Canal 6. Bom, Moisés, obrigado pelo convite. Foi muito legal aqui. Eu acho que é fundamental. Eu acho que a questão da centralidade da comunicação, discutir a centralidade da comunicação é necessária, cada vez mais com um público maior. Ainda mais a questão das TVs comunitárias, né? Que eu acho que volta aqui o que deveria ser a essência dos meios de comunicação, né? Que é essa questão comunitária, né? E não essa distorção que foi feita
pela lei dos meios de comunicação, os regimes de concessão aqui, que a gente sabe, né, o porquê essas distorções, ditadura militar, por que os meios de comunicação pararam nas mãos de cinco grandes famílias, tudo mais. Eu acho que é fundamental isso reforçar essa ideia das TVs comunitárias. É a essência dos meios de comunicação aqui no Brasil, pelo menos democrático, né? Pensando democraticamente, né? A comunicação. Muito obrigado, então, pelo convite e pela oportunidade. Tchau, eu queria agradecer você que acompanhou até agora ao vivo no canal 6 da Claro TV e também no nosso site www.tvcomunitaria.rio. Até uma próxima oportunidade. Você não esqueça de colaborar com a TV comunitária. Quando você puder fazer um Pix aí, ó, pix@tvcomunitaria.rio. Muito obrigado, professor. Boa noite. Tchau. Valeu, obrigado.